Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago uma reflexão para vocês, uma reflexão que vai falar muito aos nossos corações. E a palavra que eu tenho para deixar para vocês, o versículo, ele está lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 4, que diz assim: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente tem essa passagem, né, do dia em que a mulher conversa com a serpente, né, e ela é induzida, né, encorajada a comer do fruto, né, que Deus havia proibido. O que eu vejo com essa palavra? O perigo da gente conversar com o pecado, o perigo da gente fletar com o pecado. A gente tem visto muito nos dias de hoje as pessoas conversando com o pecado, achando que não tem problema. As pessoas hoje em dia, elas estão deixando o pecado entrar em suas vidas, em suas casas, e não estão percebendo. A gente consegue ver aqui que se Eva não tivesse conversado com a serpente, ela não teria sido induzida. A serpente não chegou falando assim: eu sou o diabo e eu vim aqui para te fazer pecar e para você cair, para você sair do lugar onde você está. Não. A serpente chegou e falou: como foi mesmo que Deus disse? Deus disse para vocês não comerem? O que foi que Deus disse? E ela foi falando: Deus falou que não era para a gente comer dessa árvore e tal, que a gente poderia comer de tudo no jardim. E então a serpente fala: não. O que acontece é que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Então Eva pensou: não é tão ruim assim. E foi lá e comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E ali foram abertos os olhos dos dois. Então, a reflexão de hoje é que a gente não pode conversar com o pecado. A gente não pode ter amizade com o pecado. Nós devemos ser inimigos. Inimigos de tudo aquilo que é pecado, porque se a gente é amigo de Deus, não tem como a gente ser amigo do pecado também. Não tem como a gente andar nesses dois caminhos, né? A gente tem que escolher um lado, a gente tem que escolher a quem a gente quer servir, né? Para que caminho, para que lado a gente vai seguir. Porque os dois caminhos não tem como, não dá. E enquanto a gente estiver conversando com o pecado, deixando o pecado entrar em nossas vidas, às vezes através de uma roda de amigos que tem uma conversa que não é frutífera para nós, às vezes através de um celular que contém coisas que não é para nós, porque é uma bênção. O celular, a internet, hoje em dia, é uma bênção. A gente não vive mais sem. A gente consegue fazer coisas assim que a gente antes não tinha como fazer. Então, não é o aparelho em si, é como a gente usa, né? Às vezes a gente começa a conversar com uma pessoa que não é pra gente conversar. Mas aquela conversa, ela é inofensiva, não tem nada demais. É só um elogio, é só um bom dia, e de repente aquilo ali se transforma em algo pior. Para quem é casado, se transforma às vezes no adultério, mas não parecia que tinha problema. Porque as coisas que o inimigo traz, que o inimigo nos apresenta, a princípio, elas não têm problema. Elas não chegam assim, de forma escancarada, dizendo que aquilo vai nos destruir. Não. A princípio parece ser uma coisa boa, parece ser uma coisa que é inofensiva, só que no final daquilo é a morte, né? O pecado, ele nos conduz à morte. Então, que a gente possa não ficar fletando com o pecado. Que a gente não venha achar que a gente é forte, que a gente é um super-homem, uma super-mulher e que a gente não vai cair no pecado porque a gente vai cair. Se a gente for induzido, se a gente tiver amizades, muitas das vezes, que praticam aquele mal, logo a gente está praticando, porque nós, seres humanos, somos assim tentados. A gente, muitas das vezes, tem a mania de achar que a gente é mais forte que o pecado. Que a gente vai ali naquele lugar e a gente vai
ganhar aquele lugar para Jesus. E às vezes é o contrário. Às vezes aquele lugar, aquelas pessoas é que nos ganha. Eu não sei hoje, pelo que você está passando, eu não sei qual é o momento da tua vida que você se encontra, mas que você possa refletir a tua vida, refletir as tuas amizades, refletir os lugares que você frequenta, né? O que você fala, com quem você fala, porque você pode estar flertando com o pecado, sim. E mais cedo ou mais tarde você vai cair em algum pecado porque você está achando que não tem problema. Você está achando que não é nada, não vai te fazer nada. E vai, assim como fez com Eva, com Adão, se desde o começo, desde o princípio, Eva tivesse falado assim, não, Deus falou que não é para comer e nós não comeremos e tchau, né? Talvez não teria acontecido o que aconteceu. Mas era uma conversa inocente, não tinha problema. E então, hoje em dia é a mesma coisa. A gente tem deixado coisas entrarem e a gente está achando normal. Ah, não, isso aqui não tem problema. Os dias mudaram, são novos tempos. Mas Jesus não mudou. Deus não mudou. O evangelho continua o mesmo. E isso que a gente precisa entender, que o inimigo, ele não brinca em serviço. Nós, muitas das vezes, brincamos. Achamos que somos fortes e estamos brincando. Só que o inimigo, ele não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca, ele vai fazer o que ele veio para fazer. E quanto mais pessoas ele conseguir alcançar, para ele, melhor. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Não adianta você só orar se você não vigiar. Porque se você está vigiando, se você está em alerta, provavelmente você vai identificar o pecado se aproximando. Você vai identificar a estratégia do inimigo para te atrair. Porque cada um de nós temos um ponto fraco. E é esse lugar que o inimigo vai usar. É nisso que o inimigo vai chegar e vai te atrair e vai fazer você pecar. Se você não estiver em alerta, vigiando, se você não estiver conectado em Deus, você vai cair, você vai pecar. E depois você vai pensar assim, mas como que eu pequei nisso? Como que aconteceu isso? Né? Porque o pecado ele não é do dia para o outro. Às vezes a gente vê uma pessoa e muito bem, e um dia você vê aquela pessoa, aconteceu alguma coisa com ela e você pensa assim, nossa, mas aquela pessoa era tão crente, era tão, né, focado nas coisas de Deus, era tão... Como assim ela caiu? Mas às vezes ela estava ali conversando com o pecado. E o pecado foi entrando dia após dia. Foi fazendo morada, entendeu? É assim que acontece. E quando você vê, você já está ali naquele emaranhado e não tem como sair, você já acha que não tem mais solução também. Às vezes a gente está tão envolvido no pecado que a gente já não acredita que tem solução. Mas Jesus é a nossa solução. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz por todos nós, para que a gente pudesse alcançar a salvação. Para que a gente pudesse ser perdoado pelos nossos pecados. Para que quando a gente caísse, para que quando a gente transgredisse, o seu sangue viesse nos purificar. Então não é porque a gente pecou que a gente simplesmente não tem mais conserto, não. Se a gente se arrepender verdadeiramente, Deus, ele é misericordioso. Ele nos perdoa, ele nos limpa, nos purifica de todo pecado, né? Então hoje, a reflexão que eu tenho para deixar para você é: não brinque com o pecado. Não brinque. Se você vê que aquilo que está se aproximando de você vai contra a palavra de Deus, fuja. Fuja da aparência do mal. Não ache que você é forte o suficiente para conversar com o pecado, para flertar com o pecado, porque você não é. E assim, você vai ficar mais forte na presença de Deus. E se por acaso você pecou, você caiu no pecado, independente do que for, creia que Jesus, ele pode te perdoar. Que Jesus está disposto, está de braços abertos para te receber novamente.
Não é um pecado seu, não é a tua queda que vai fazer com que Deus desista de você. Não. Adão e Eva pecaram e caíram, e Deus não desistiu deles. Teve a consequência do pecado, mas Deus não desistiu. Ao contrário, Deus mandou o seu único filho para morrer por todos nós, e assim hoje a gente tem acesso a ele, né? Então Deus é maravilhoso, Deus ele é misericordioso, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. E essas são as minhas palavras nesse dia. Se essa reflexão fez sentido para você, curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem devocional, tem reflexão, né, sobre a palavra de Deus. A gente conversa um pouquinho. E deixa teu comentário aqui abaixo, né? O que você está passando, se você concorda com essa palavra, com essa reflexão. Se Deus falou com você, se o Espírito Santo falou com você no seu coração com essa palavra. E se você sabe também de alguém que está precisando ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu tenho certeza que a graça vai alcançar a vida dela também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.